Ele vai falar sobre croquis, técnicas de desenho à mão livre e a importância do desenho para o designer. Queria, como sempre, né, e pela última vez aí nessa imersão, agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, o Arquidecor Clube, nosso licenciado do Alliance de Curitiba, que ele foi aí fundamental para a concepção do projeto deste ano, né, do autoral, a Transistor Hackerspace, que, como vocês sabem, vai fazer a miniatura de todo mundo, de todos os participantes que entregarem aí os projetos corretamente, a Artesian, uma super conquista que tivemos, né, que ela vai fazer os protótipos em tamanho real, dos 3 primeiros colocados na categoria profissional e o primeiro na categoria estudante, e abriu a possibilidade, de repente, de alguns deles entrarem para o portfólio deles, né? O Boom SP Design, nosso sempre patrocinado, sempre conosco, esse fórum internacional incrível de arquitetura, design e arte, que, aliás, aconteceu na semana passada. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir, vão para o YouTube, no canal do Boom, porque lá tem todas as palestras. A gente teve palestra do Jürgen Mayer, do Dror Benchetrich, do Enzo Sobocinski, que foi super legal, e está disponível lá para vocês. E, claro, nossos parceiros, o Arquiclube, o Arquideco de Fortaleza, o Partners Club do Rio de Janeiro, e os nossos palestrantes, Elmore Design, Marcolino Design, Design Storm, e o Fabrício Ronca, que hoje está aqui com a gente e vai entrar agora. No final, eu deixo vocês aí com o Fabrício, no final a gente abre para o bate-papo aí com o Fabrício. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado, Dani, obrigado a todo o pessoal aí. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês, é muito gratificante poder fazer parte, né, desse processo todo, e eu espero que seja um momento aí de compartilhamento, onde eu vou passar um pouco do conteúdo, um pouco das técnicas, né, e de como eu tenho trabalhado com design. Tá bom? Eu, como a Dani já falou, eu sou arquiteto, né, de formação. Hoje eu trabalho muito mais com design, né, no meu escritório. Já tenho aí quase 20 anos no mercado, né, trabalhando na área. Sempre busquei ser um arquiteto, né? Eu queria ser um arquiteto, assim, desde de criança. E engraçado que o design acabou acontecendo na minha vida de uma forma natural, né? Eu sempre tentava seguir os caminhos dos arquitetos, mas o design caiu no meu colo. Deus me agraciou com essa profissão maravilhosa. Tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, tá, para vocês da importância, né, do croquis, na verdade, né? Porque o croquis, ele é a essência de toda a criação, né? Ele é a essência do designer, é a essência do arquiteto. E eu percebo no mundo hoje, né, um mundo tão digitalizado, tão globalizado e tão voltado, né, à questão da cibernética, a questão do computador, de modelagem, né, virtual, 3D, a gente ter esquecido essa área que é tão importante, né, que é uma linguagem, uma forma de expressão, né, artística, e uma forma de expressão também para a gente desenvolver os nossos pensamentos, as nossas criações, os nossos projetos. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente já fazer essa imersão aí nessa aula, tá bom? Então, pessoal, qual que é a importância, né, do croquis? O croquis, na verdade, é o segredo dos grandes arquitetos e designers, tá bom? E para a gente conseguir atingir níveis aí, né, dessa linguagem tão importante que é o desenho, que é o croquis, a gente precisa entender como realmente funciona e entender como a gente pode utilizar ela, né, no nosso trabalho, no dia a dia. Tá bom? Hoje eu percebo muita gente já projetando direto no computador, né? Às vezes nos softwares, no AutoCAD, no SketchUp, e esquecendo, né, a etapa tão linda, né, tão rica, que é a etapa de definição à mão, né, onde você tem toda a amplitude, toda a visão, né, global do projeto, e você consegue passar aquilo de uma forma muito mais rica, né, muito mais importante, né, para o papel. Percebo que eu já tive vários momentos assim onde eu desenhei diretamente, né, no SketchUp, no AutoCAD, no 3D, no Rhino, e assim algumas peças já saíram diretamente
mas eu percebo que cada dia que eu desenho mais, que eu desenvolvo mais os detalhes, mais a ideia, mais vou lapidando a ideia no papel, o projeto fica muito mais rico e muito mais forte, tá bom? Então, Deus já criou todas as coisas, né? Todas as coisas que existem no mundo, Deus já criou. E nós temos essa fagulha de Deus, nós temos essa essência de Deus dentro de nós, né? Então, como nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores das coisas. Então, Deus como criador, ele já nos deu essa essência da criação, tá? Então, a gente precisa explorar isso e precisa usar de forma assertiva para que a gente consiga criar cada vez mais e melhor, né? Com mais qualidade. Por que, então, resgatar, né, o croquis, né, essa ferramenta aí tão importante e tão esquecida nos dias de hoje, né? Porque eu acredito que seja uma forma de linguagem, né? O croquis, ele é uma forma de expressão, né? Como a fala, né? Como a música, como todas as formas de arte, né? O desenho também é uma forma de arte, ele é uma forma de linguagem, né? E é algo que permeia todo ser humano, né? Ou seja, comum a todo mundo. Então, quando a gente consegue desenhar melhor, quando a gente consegue desenvolver melhor, né, nossa ferramenta, né, de criatividade, que é o croquis, a gente se comunica melhor com o próximo, né, com o cliente, com até o projeto que a gente vai trabalhar. Isso acaba criando uma empatia, né, e dá aquele clique, assim, né? As peças começam a se encaixar no quebra-cabeça. E a partir disso tudo começa a ficar mais fácil, né? Quanto mais você desenhar, quanto mais você trabalhar com o croquis, quanto mais você se conhecer, se autoconhecer com o desenho, as coisas vão ficando mais fáceis e as peças vão se encaixando, tá? E assim nós nos reconectamos com a nossa origem, né? Com a origem criativa, tá? Então, quanto mais a criatividade aumenta, mais o cliente se sente especial, tá? E cuidado, tá bom? Então, uma coisa que eu percebo muito, assim, desde quando eu comecei a apresentar meus projetos, meus croquis, quando eu queria me tornar um designer, quando eu era arquiteto e queria me tornar um designer, eu comecei a ir nas feiras e nas fábricas, visitar os clientes, né, os futuros possíveis clientes, batendo de porta em porta, fazendo o mesmo caminho das pedras, e eu levava, né, comigo, eu levava na época um caderno, né, de croquis e também o render, né, no 3D. E eu percebia muito claramente que o desenho à mão livre, né, quando eu apresentava minhas peças à mão livre, isso me conectava muito mais, criava uma sinergia muito grande, sabe, com a pessoa que estava vendo, com o cliente, com o dono da fábrica, enfim. E eles realmente assim sentiam muito mais interesse quando via um desenho croquis e depois o 3D, tá? Porque fazia muito mais sentido para eles e isso conectava com a essência, né, da criação, e as pessoas realmente gostam de ver, né, o desenvolvimento, de ver de onde surgiram as ideias, ver o traço mesmo à mão livre, tá bom? Então, o que nós vamos ver hoje aqui no conteúdo? Tá? A gente vai ter uma introdução, né, breve, que eu falei. Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre minha história, as minhas principais fontes de inspiração, né, a linguagem, né, o croquis como linguagem, como os arquitetos e designers já aí conhecidos, premiados, né, utilizam, a visão do cliente e o desenvolvimento profissional para cada um, o rabisco, o esboço e o croquis, né, a diferença de cada um deles e como a gente pode aplicar isso, também ferramentas de traço, perspectiva, proporção, texturas e as apresentações que a gente pode fazer. Tá bom? Bom, meu nome é Fabrício Ronca, como vocês conhecem, eu tenho um estúdio de arquitetura e design, tá, em Londrina, no norte do Paraná. Tudo começou quando eu era pequeno, né? Eu morava em BH, em Belo Horizonte, eu cresci em Minas Gerais, minha família era um pouco nômade, né? Meu pai trabalhava em banco, e na época em que quem trabalhava em banco tinha que morar em várias cidades, assim, você ficava migrando para vários locais. Então, de pequenininho, eu morei em BH, onde eu conheci Oscar Niemeyer, né, e toda a sua obra. Minha mãe, ela estudava artes plásticas na Guinhar, que era um prédio, né, no Palácio das Artes, que era um prédio do Oscar Niemeyer também. E, pela graça, assim, eu fui introduzido, né, a esse universo maravilhoso das artes, do folclore mineiro, dentro do Palácio das Artes. Minha mãe me levava com ela nas aulas, né? Quando eu não podia ficar sozinho em casa, eu tinha 7, 8 anos de idade, ela me levava com ela.
E nesse momento também eu comecei a me apaixonar pela música, né? Com o Clube da Esquina, toda aquela turma mineira, né? Da música, da MPB, que era maravilhosa. E sempre gostei de rock desde pequeno. Estava rock progressivo, já queria ser roqueiro desde pequeno, né? Todo sonho de criança, seja jogador de futebol ou ser músico. E eu tive uma banda, né? Durante muito tempo, e a banda se chamava Vitrúvios. Então, unindo a arquitetura e a música, a gente criou a banda Vitrúvios e foi uma experiência muito interessante. Na faculdade, né? Assim, os preceitos vitruvianos foram que me deixaram bem a par assim da arquitetura, né? Utilitas, firmitas, vianustas, que é forma, função, né? E né? Design Week de Milão, né? Com Fori Salone junto com a Abi Brasil, Apex Brasil, a Abimad, que é uma feira de design da América Latina, Casa Cor, algumas peças na Casa Cor e por todo o Brasil, DW, né? Design Week de São Paulo, a BUP, Paralela, Projeto Raiz, High Design e Abimóvel. Tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Essas são algumas fábricas parceiras que eu trabalho, tá bom? E desenvolvendo, né, design de produto aí através do tempo. Bom, como é minha fonte de inspiração, né, eu trago a palavra maná. O que é o maná? Maná, de acordo com a religião judaica e cristã, né, quando os hebreus estavam saindo no êxodo do Egito, né, para ir para a Terra Santa, para a Terra Prometida, Deus enviava toda manhã, né, junto com o orvalho, um alimento para eles. E esse alimento ele era diário, né? Você não podia armazenar esse alimento mais, porque ele fermentava e estragava. E maná eu trago através de um acróstico, né, para todas as minhas referências de inspiração. Que são um acróstico, né, de memória afetiva, arquitetura, natureza e híbrido. Então, com o tempo, eu fui entendendo, né, que essas ferramentas aqui, esses elementos aqui, que fazem parte de toda a minha história, de toda a minha bagagem cultural, de tudo que eu vivi, né, desde criança, através da memória afetiva, com a casa de vó, de tia, das brincadeiras, do lúdico, né, dos cheiros, do folclore, das cores, né, desde criança. A arquitetura, né, que eu cresci conhecendo a arquitetura do Niemeyer, depois fui estudar arquitetura, né, na faculdade. A natureza, né, tendo as referências daí da fauna e da flora, e o híbrido, que eu utilizo daí, né, nos meus projetos, que é a mesclagem dos materiais e dos usos, trazendo isso para o design. Tá bom? A gente fazer uma acoplagem daí, né? É uma, vamos dizer assim, uma composição, né? Trazendo elementos de fora do design, de universos diferentes, materiais, né, que até então não se correspondiam, mas de uma forma harmônica a gente poder trabalhar isso. Então, é a definição do híbrido no meu trabalho, tá? Então, em memória afetiva, né, o que eu trago assim em alguma das minhas peças que eu fui entendendo através do tempo, né? As cintas de couro, né, que traz toda aquela questão do pesponto, né, do couro como material vivo, né, através dessa relação, né, com os animais, da relação mesmo daquele cheiro, né, das coisas que tinham nos projetos, né, de vanguarda do design brasileiro. A palhinha também eu utilizo bastante, que é um elemento assim, de muita referência para mim. Esse banco aqui eu criei para Móveis James, tá, ano passado,
E ele traz muito da referência, assim, não sei se vocês lembram, mas nos anos 80, anos 90, a gente tinha um móvel, né, em casa onde ficava o telefone. Era uma coisa engraçada, assim, né? O telefone era um telefone fixo, né? As pessoas pagavam uma fortuna para ter um telefone em casa. Era tipo o preço de um terreno, assim, de um automóvel. E existia um móvel onde a gente colocava o telefone, tinha um banquinho, assim, né, do lado. Você colocava o telefone e a lista telefônica embaixo. Então, eu trouxe essa releitura, né, desse móvel e para uma roupagem atual, né? Trabalhando com as cintas de couro, né, aqui também, madeira torneada também, que eu gosto muito, que faz essa relação com os grandes mestres do design brasileiro, né? Então, essa peça aqui foi criada assim, com essa releitura. Aqui o Banco Patmos, né, que foi para Milão no passado, também sempre trazendo, né, a cinta de couro, pesponto, aqui um acabamento, e os pés torneados, né? Sempre valorizando a marcenaria brasileira também, aquela marcenaria refinada, né? Que os grandes mestres nos passaram de herança. A poltrona sela, onde eu trago também costuras matelaçadas, né? Esse pedestal de madeira aqui, todo torneado, todo trabalhado. Botão também, os botões eu gosto muito de utilizar. Então, são essas referências de memória afetiva que me trazem, né, a lembrança da infância, do passado, da casa de tia, de vó, e os elementos que eu acabo trazendo junto na minha bagagem. Tá bom? Aqui a poltrona fofa, que eu desenhei para Móveis James também, em 2015. Ela traz todo esse caráter daí de design brasileiro de vanguarda, né? Faço uma referência aos grandes designers brasileiros, Alzupin e Sérgio Rodrigues, através dessa peça. A arquitetura. Então, as referências da arquitetura que eu trago nos meus projetos, né? Como não podia escapar disso, né? Sendo que eu estudei arquitetura, fiz especialização em arquitetura. Então, o desafio maior aqui é trazer os elementos da arquitetura e da engenharia para o desenvolvimento do design, né? De uma forma que fiquem peças leves, peças harmônicas, né? Que eu trabalho com vergalhão, o cimento, fazendo uma contraposição aqui com estofado, né? Revestido em couro, dá toda uma sofisticação para a peça. Aqui, né, a ideia, trabalhando também a ideia da arquitetura neomoderna, né, com os vãos livres, né, com os pilotis, a ideia de fazer o edifício como uma arquitetura em escala, o mobiliário como um edifício em escala reduzida, né, onde ele tem forma, função e estrutura. Aqui uma peça que foi finalista do Prêmio Salão Design, que é a luminária Urban, né, também com a base em cimento, as hastes saindo aqui em aço inox e os soquetes aqui em pinos torneados. Tá bom? A ideia era fazer como se fosse uma árvore, né, uma planta nascendo do concreto, nascendo do asfalto. As referências de natureza também nos meus projetos, que eu trabalho muito, né, sempre inspirados daí na fauna e na flora. Essa aqui é uma mesinha lateral, tipo um carrinho, né? Ela que chama Calas, está inspirado na flor de Calas, tem essa haste aqui onde a gente movimenta, pode ser uma mesa de apoio, pode ser um bar, né? Então é uma peça bem versátil também. Esse é o Banco Labra, que eu lancei ano passado junto com a Salva, uma indústria de móveis de couro lá do Rio Grande do Sul, que é o maior costume da América Latina. E a ideia aqui, eu trouxe a figura dos gomos da lagarta, né, para fazer essa ligação com o animal, né? Um design zoomórfico. Assim. Aqui, essa mesa chama Araucárias. Tá? A ideia é trabalhar no pinheiro do Paraná, né? Uma árvore bem comum aqui na região sul. Então, eu quis fazer uma homenagem à nossa região, trazendo essas estampas em diversas alturas, né? Tem diversos acabamentos também, remetendo daí à árvore Araucária. Essas aqui são as mesinhas La Palme, também que foram premiadas, de 2016 também. Ela faz a referência aí às palmeiras lá do Pará, né? E também aos vasos Marajoara, daquela região, da ilha de Marajó, onde tem esses vasos, né, que são bem peculiares, bem interessantes. E o híbrido, né, que é uma última fonte de inspiração que eu trago nas minhas peças, que é a junção de elementos de outros universos, né, de materiais diferentes, de tecidos, de couro, de metal, de palhinha, de madeira, tudo juntando isso, mas de uma forma harmônica, né, que é um exercício muito bacana, muito interessante para a gente fazer, que é tentar utilizar o maior número possível de elementos, só que de uma forma harmônica, para não ficar over, né? Essa aqui é a mesa Firenze, que foi lançada pela Tumara no passado.
essa bandejinha que ela gira, né? Então, eu acho bacana no híbrido essa interação do usuário com as peças, né? Você deixar o usuário poder interagir com o design, isso é muito bacana. Essa mesa que acopla e esse puff. Então, você pode fazer várias derivações dessa peça aqui. Esse aqui é um sofá que eu desenhei para a Dona Flor, em 2016. Também tem todo esse caráter, né, de híbrido aqui. Tem essa bandeja aqui, né, esse revisteiro aqui do lado, né, que incorre da náutica. Ele tem madeira cumaru, né, tubo de alumínio e o estofado aqui, que é um estofado impermeável. Essa poltrona aqui é a Vidia, que eu desenhei para Tomar, também traz esses elementos. Olha, metal, madeira, laca e tecido. E o banco Donatella também, ó, metal, né, aqui é aço carbono, madeira aqui torneada e chanfrada, tecido e palhinha, tá bom? Palhinha em português sextavada. Esse aqui é o carro Bar Murano, que eu desenhei para Tissot ano passado, foi lançado ano passado. Também traz essa ideia de machetaria, metal, né? Aqui, essas hastes aqui torneadas, né? Onde faz a ligação da madeira com o tubo metálico. Aqui também eu tenho a madeirinha que faz o acabamento final. Tem uma cesta aqui, né? Um revisteiro em couro, que ele é móvel também, que o usuário pode retirar, pode levar, pode brincar. Então, uma peça que é um carrinho que você movimenta ele, tem a cesta onde você pode tirar, e esses elementos que fazem toda a ligação. Então, uma peça híbrida também, que tem muito a ver com a linguagem que eu gosto de trabalhar. Tá bom? Bom, em relação aos croquis aí, vamos entrar nos croquis agora, né? Essa parte aí essencial para o desenvolvimento dos nossos projetos. Em relação ao cliente, quando você desenvolve um bom croquis, quando você apresenta um croquis para o cliente, o que isso acaba acontecendo, né? Acaba gerando um encantamento, né? O cliente, ele olhando o seu desenho, olhando um desenho bem feito, né? Onde vai mostrar os detalhes, vai mostrar acabamento, textura, perspectiva. Isso vai gerar um encantamento no cliente, vai gerar um interesse para ele, né? Aquela conexão que eu falei, né? A sinergia que vai acabar acontecendo e a empatia com o seu projeto, né? Porque como o desenho é uma linguagem, você vai atingir diretamente, né, na linguagem, no coração do seu cliente. Isso vai soar como uma novidade, porque infelizmente, né, as pessoas hoje, os profissionais, não têm trabalhado com croquis mais nos seus projetos, então vai trazer uma novidade, né, algo que vai ter uma identidade, né, e originalidade também, está tudo conectado. E o projeto, né, em si, ele vai ficar muito mais personalizado quando você apresentá-lo, não só em forma de planta baixa, de perspectivas renderizadas e modeladas no computador, no software, mas quando você começa a colocar elementos daí à mão livre, vai dar uma originalidade, uma personalidade muito grande para o seu projeto. Tá bom? A maioria dos projetos que eu trabalhei, que eu venci prêmios, que eu fui finalista de prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior, foram projetos que eu sempre utilizei o croquis, tá, gente? Eu sempre coloquei desenho à mão livre junto, fazendo esse mix, né? Essa mesclagem aí entre o projeto digital, né, e o projeto artístico, o projeto à mão livre. O analógico versus digital, como eu falei, vai ser muito mais customizado, o cliente vai se sentir muito mais cuidado, tá? Ele vai perceber que você teve um cuidado maior, porque você primeiro desenhou à mão, você quis mostrar a sua identidade, a sua linguagem no projeto, e vai mostrar o seu talento, tá? Porque, por mais que tenha uma perspectiva, um render, né, uma modelagem super high-end, perfeita, né, uma realidade virtual incrível, assim, onde você vai conseguir, você vai até nem identificar se aquilo lá foi um render ou não, de tão perfeito que está. O projeto, o desenho à mão livre, ele é muito mais humanizado, tá? Então, isso é muito interessante, muito importante para a gente poder trabalhar. E o desenvolvimento profissional? O que o desenvolvimento do croquis, o que o croquis sendo feito dia a dia, o que o crescimento, o desenvolvimento e as técnicas que você trabalhar no dia a dia vai possibilitar e ser de ganho para você, né? Você vai ter uma percepção espacial muito maior, eu falei, porque você desenha na mão livre, você começa a entender muito mais o meio, entender
toda o habitat que você está, todo o espaço que você está, quando você está desenhando, você tem uma percepção muito maior, né, tridimensional, vai aumentar muito a sua criatividade, a sua agilidade na hora de desenhar e de projetar também, tá bom? Você vai ter muito mais noções de proporcionalidade, né, de proporção, de como utilizar as formas, de como deixar um projeto muito mais bonito, né, porque tudo tem a ver com proporção e escala. Vai aumentar muito a sua composição de materiais e de formas para você trabalhar o seu projeto, tanto projeto de interiores, de arquitetura e de design. Tá? Você vai ficar muito mais esperto para isso. E a sua linguagem, porque como o desenho é uma linguagem, você vai trabalhar cada vez mais ele e é uma forma de você ficar mais inteligente também. Tá bom, como linguagem, né, como que a gente pode ver os grandes arquitetos e designers, como eles trabalham com os croquis, né, e como eles trabalham esses croquis em forma de linguagem, né, a linguagem de cada um, como eles já assumiram a identidade do croquis e você bater no olho, você já sabe quem que é. O Niemeyer, né, é impressionante, quando a gente olhava os desenhos dele, os croquis dele, né, feito à mão, assim, despojados mesmo, né, como ele fazia, você já batia o olho, você já sacava que era do Niemeyer. Isso eu acho muito interessante, porque assim, os grandes artistas, os grandes gênios, vamos dizer assim, tanto na música quanto nas artes, né, ou até mesmo os músicos, né, quando eles tocam o instrumento, quando eles emitem a voz, você já identifica, né, fala, ó, essa voz é de fulano, né? Quem está tocando isso é tal pessoa. Por exemplo, o Santana, né, quando ele toca guitarra, você já sabe que é aquele timbre dele, né? O Dominguinhos, quando tocava a sanfona dele, você sabia que era ele que estava solando, né? E assim como grandes cantores também, né? Frank Sinatra, quando cantava, a primeira fala dele, a primeira palavra, você já sabia que era Frank Sinatra, porque ele tinha uma identidade muito grande na voz. Então, o croquis com identidade, quanto mais você fizer, mais identidade você vai ter, e mais sua própria linguagem você vai conseguir passar também. Aqui um croquis do Tadao Ando, né? Também a gente vê, né, toda a linguagem própria dele, né, com os traços aí até parecendo candis mesmo. Né? Aqui, se vocês descobrirem, Frank Gehry, né, aquele desconstrutivista, é bem a cara dele, né, um esboço, né, um rabisco, um croquis bem caótico assim, super ligado com as obras dele, né? Assim, você já percebe no próprio croquis. Então, isso ficou uma extensão da vida da pessoa, né? Fica uma linguagem, uma extensão da própria vida dela, onde tudo que permeia ela, inclusive a arquitetura dela, também tem essa linguagem. Toda a criação dela tem essa linguagem. Aqui, uma obra de arte, né, praticamente, é da Zaha Hadid, né? A gente consegue perceber também nos elementos, né, desse desenho dela aqui, que é praticamente uma escultura, né? Que também muito ligado a todo o trabalho legado que ela deixou na arquitetura e no design. Né? Você vê pelas linhas, pela conexão, pelas texturas, né? Realmente uma obra de arte, uma pintura. Massimiliano Fuksas, né? Um arquiteto e designer italiano, também trabalhando daí, né, com despojamento, né, com linhas livres, daí trazendo outros elementos, né, não só como a caneta, mas também a tintura, trazendo toda essa carga de energia, né, de identidade para o croquis dele, mostrando, né, toda a linguagem do trabalho dele. Aqui o nosso mestre, né, Sérgio Rodrigues, né, era bem bacana que se desenhava, né, se colocava nas peças dele. E ele era uma figura muito peculiar, muito pitoresca, assim, né? Parecia até uma caricatura. Então, a gente percebe no trabalho dele que tem muito disso, né? Um trabalho bem lúdico, onde ele trabalha com os elementos, ele se inseria, né? Nem uma coisa assim de rafting, como que fala aqueles desenhos, assim, charge, né? Então, assim, o trabalho dele é super rico, super criativo e lúdico também. Então, ele já trazia isso tanto nos desenhos dele, quanto nas peças prontas, né? Quanto no legado que ele deixou. Aqui também mais um croquis do Sérgio Rodrigues, né? Onde ele mostrava, isso eu acho interessante, pessoal, para a gente trabalhar
livremente, ao invés de falar assim, vou fazer uma perspectiva só e beleza da peça. Olha a riqueza aqui dos elementos, né? Como que ele pensava, né, os detalhes, né? Ele já ia desenhando, colocando daí as especificações, as texturas, tá vendo? Aqui as cintas, a madeira, a sombra, e sempre se colocava, né? Colocava uma escala humana ali dentro do projeto. Então, isso é muito importante, a gente poder trabalhar livremente e ir estudando cada detalhe do projeto no papel, tá bom? Quanto mais você desenhar, quanto mais você a fundo for, mais você vai começar a perceber como as coisas funcionam. Aqui do Zhao Zupin, né, também a gente vê um croquis dele aqui, mostrando uma poltrona e um puff, né, aqui de leitura. Ele também já pensando, já estudando toda a parte de engenharia, né, de estrutura aqui, das formas, como que seria, né, o rodízio, como seria o conforto, né, o caimento dessa peça. Então é bem interessante a gente ver a linguagem dele aqui nesse desenho. Aqui ali na Bobbard, né, também trazia, né, ela também uma grande arquiteta e designer ítalo-brasileira, que trouxe um grande legado, né, para a nossa arquitetura, também sempre trabalhando de uma forma lúdica, criativa, com as cores, né, com os elementos, também referências da natureza, referências do folclore brasileiro. E a gente percebe no desenho dela que ela traz esse ar mesmo artístico, lúdico. E também ela gostava muito de trabalhar o projeto com várias nuances, né, onde ela colocava plantas baixas, perspectivas, detalhes, cores, né, aquarela, nanquim, tudo misturado e puxando especificações, tá? Isso aqui é riquíssimo. Lembrando também a escala humana, todo mundo sempre colocando a escalinha humana no projeto para deixar ele mais humanizado, né? A inserção do ser humano em toda a criação. Aqui do Charles e Ray Eames, né? Grandes designers aí norte-americanos. Aqui a gente já vê uma pegada bem mais para engenharia, né? Como eles tinham esse lado bem mais pragmático do desenvolvimento do design industrial mesmo. A gente percebe nos desenhos deles que eram assim, de peças mesmo, né? Mesmo sendo uma coisa artística, né? Feita à mão, com as texturas, com sombra, né? Com os veios da madeira, a gente percebe assim, uma preocupação muito mais na produção, né? Com essa linguagem do Charles e Ray Eames, com o design industrial como meio de produção mesmo em larga escala. Aqui, né, do Oswaldo Bratt, que é um grande arquiteto brasileiro, né, aí do modernismo, né, vamos dizer assim, os desenhos que ele fazia, né, uma obra-prima também, desenhos à mão livre, perspectivas, então já pensando em todos os detalhes aqui da construção. Essa série é muito bacana, depois se vocês quiserem pesquisar mais sobre o Oswaldo Bratt, que ele tem várias definições, daí onde ele mostra o desenho feito a grafite, depois o nanquim, depois pintando, fazendo sombra. É bem legal todo o processo. Aqui algumas peças que eu criei, e antes, né, o antes e o depois aqui do desenvolvimento. Esse é o banco Donatella, que eu mostrei para vocês. Que é a ideia da palhinha, do metal, da madeira, abraçando. Esse aqui foi o carro-bar que eu desenhei para Saccaro, que ganhou a medalha de ouro ano passado, lá em Como, na Itália. E ele é uma peça muito simples, se a gente for analisar, ele é a derivação de 3 formas puras, né, do triângulo, do círculo e do retângulo. Tá? Aqui a gente tem o círculo, o retângulo e o triângulo. E tem muito a ver também com a memória afetiva dos anos 90, né, dos carrinhos, bar que tinha em casa. Agora voltou com força total, mas isso aqui é um móvel que era utilizado muito nos anos 80, 90, até 70, né, tinha muito. E essa peça eu desenhei em 2017, né, e em 2019 ela ganhou o prêmio. Aqui também tem metal, madeira e couro, que é o recouro, tá? O couro reconstituído. Também tem esse lado híbrido na peça. Aqui é o Banco Labra, mostrando para vocês daí a história dos croquis e tal. Escalinha humana também. Esse desenho bem rápido, assim, tipo um rafting mesmo, um rabisco, né? Quando eu criei a peça, tá, gente? Então, depois, assim, é até legal, quando você for apresentar, a gente trabalhar com um render à mão livre, né? Um croquis à mão livre mais elaborado, tá? Mas aqui eu estou mostrando para vocês a forma inicial
que eu pensei os projetos. E também ele é estrutura metálica, revestido em couro com gomos. Aqui a poltrona Fiera, primeira vez que eu desenhei ela, tá? Pensando daí no pé em madeira, aqui nesse copinho em metal, nesse braço aqui revestido em cinta de couro. Tá? Aqui o banco Patmos, também que estava em Milão no ano passado, lá no Isalone. A primeira vez que eu desenhei ele, aqui já puxando as especificações, pensando nos encaixes, na forma que ele ia trabalhar. Essa é uma poltrona que chama Lauren, que eu desenhei para a Tomara em 2018. Esse aqui é o primeiro croquis dela que eu fiz. Utilizei da grafite, canetinha. Tudo. Isso que é o legal, assim, da gente desenhar, a gente ter sempre a mão perto, né? Papéis, né? Sulfite ou um Moleskine que você gosta de trabalhar. Aí você ter canetinha, grafite, nanquim, caneta Bic, que eu gosto muito, caneta preta Bic, que é a mais versátil. Então, tenha sempre isso à mão com você. Leve com você sempre uma agenda, um pedaço de papel, onde você for, sempre leve um lápis, uma caneta e um papel com você, porque as ideias sempre surgem assim, e é muito legal a gente poder representar, né? E no momento de insight, você já ter o instrumento ali na mão para você fazer. E o legal dessa peça aqui é que a gente consegue dar vários formatos a ela, né? Várias linguagens a ela. Aqui ela está com recouro constituído, com haste em latão, né? Madeira e tecido. E ela está no preto aqui. E aqui ele é uma peça, você vê, mesmo design, com um acabamento diferente, a gente consegue perceber a identidade totalmente diferente de uma peça, né? Aqui com uma linguagem mais contemporânea, mais masculina, e aqui mais tradicional, né? Com a palhinha, com a madeira natural. Esse aqui é o croquis da Fiera, né? Uma peça que tem ido super bem aí, ela foi para Milão ano passado, e é uma peça bem bacana, assim, que eu trago os elementos daí do automobilismo para o design, né? Aqui as especificações, escala humana, né? A gente trabalhando um traço bem solto, bem despojado. Eu gosto sempre de colocar as ferramentas que eu utilizei também no croquis, para a gente ir guardando, sabe? Isso é muito legal, para a gente deixar para o nosso legado, deixar como como documento mesmo, né? Para o futuro. E é legal você compartilhar nas redes sociais, assim, também, marcar as empresas que você utilizou, né? Pentel, Stadler e tal. Isso é bem bacana, porque você começa a criar essa identidade, começa a criar uma autoridade no meio, tá? Aqui a peça pronta daí, para quem não conhece. Opa, deixa eu voltar aqui. Ela tem estrutura em madeira, tá? Torneada aqui, de Tauari. Esses copinhos aqui são em latão, daí tem vários acabamentos também. Você pode fazer latão, cobre, fazer em aço carbono, aço inox. Aqui a gente tem um braço que ele tem uma curvatura, tá vendo? Onde ele dá um conforto maior e uma dinâmica, né? Ela dá um arrojo, assim, uma aerodinâmica para a peça. A costura aqui é toda feita à mão, tá? Essa costura aqui ela é inspirada nos volantes dos automóveis, tá? Dos automóveis de alta performance, os volantes de couro. Ela tem esse rolinho aqui atrás, para dar o caimento, né, na poltrona. E tem vários acabamentos também. Uma peça que ela estava no Bibrasil, no Foro Salone, lá em Brera, em Milão, e também no Salão do Móvel, no Salone. Esse aqui é o croquis da poltrona Sela, que eu mostrei para vocês, de 2015, né? Desenhando aqui também, pensando nos detalhes já de encaixe, tá vendo? É muito legal a gente poder trabalhar as peças, a gente fazer um zoom in, né? Para resolver como as coisas vão funcionar. Quanto mais você puxar detalhes, mais tentar resolver as coisas, mais sacada você vai ter e mais você vai começar a entender como elas realmente são, né? E você vai começar a ter essa percepção de volumetria, de materiais, de espaço, né? De proporção, que são os elementos chaves aí da nossa composição, né? Do nosso trabalho. Aqui a peça pronta daí, né? Aqui o croquis dela e depois ela pronta. A ideia era trabalhar com um botão de madeira, um botão maior e tal,
Eu queria colocar uns pininhos aqui de metal, né, fazendo essa contraposição da madeira com metal, como se estivesse traspassando ali, mas no final ficou assim, ficou ótimo também. Uma poltrona super versátil, confortável. Você pode sentar nela, pode deitar aqui como uma chaise. Ela abraça a gente, né? Poltrona Sela, a inspiração dela também na natureza e na memória afetiva. Como a empresa do Rio Grande do Sul, eu quis trazer essa ideia de sela, de montaria, né, dos pampas, e também ela de lado, ela remete muito aos animais, né, da cultura gaúcha. Aqui, né, um croquis daí do carro Barvelo, antes de desenvolver ele, né, eu desenhando e tal. Essa foi uma peça que eu trabalhei bastante, até uma peça que foi premiada, assim, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente lapidar ela desde o desenho, desde o croquis até no final, quando for prototipar a peça, mais as chances de ser uma peça campeã, tanto de vendas como uma peça que vai ter uma visibilidade grande aí no cenário, né?